Queridos amigos, bem-vindos ao Think BRICS. Hoje conversamos com Celita, uma especialista em relações internacionais da Bakri University, em Jacarta, e colaboradora da Modern Diplomacy. Ela vai nos ajudar a entender as decisões ousadas da Indonésia, entrar para o BRICS, assinar um acordo de defesa com os Estados Unidos e se encontrar com Putin, tudo ao mesmo tempo. Como Jacarta equilibra as grandes potências? Vamos descobrir. Bem-vinda ao Think BRICS, Celita. Estou muito feliz em te conhecer. Muito obrigada. É uma honra ser convidada para o Think BRICS. Obrigada. Vamos começar do início. A política externa da Indonésia se baseia na doutrina livre e ativa, no período de Bandung de 1955 e no provérbio. O provérbio diz: 1000 amigos são poucos, um inimigo é demais. Então, no mundo fragmentado de hoje, como essa filosofia realmente se reflete nas decisões diplomáticas do dia a dia em Jacarta? Antes de entrarmos mais a fundo na geopolítica atual, como a Indonésia adapta essa política externa livre e ativa, precisamos olhar para trás, para a trajetória da história, como esse tipo de doutrina, essa filosofia foi construída. Ela foi construída em 1948 pelo então vice-presidente Mohamed Hatta. Pelo espírito de Bandung também, a Indonésia tentou fortalecer esse espírito para não se juntar a dois blocos durante a Guerra Fria, mas é mais uma espécie de alinhamento ativo, mais uma política de não alinhamento. Quando se trata da ideia de ter muitos amigos, isso não é suficiente. Não parece que a direção da política externa da Indonésia seja ingênua. É só uma questão de como a Indonésia é ativa ao desempenhar seu papel na governança global. Então, é por isso que, se falarmos sobre a posição da Indonésia na ordem geopolítica atual, apesar dos desafios e da incerteza global, a Indonésia escolhe ser. Desde o movimento dos não alinhados pelo espírito de Bandung, que continuou até a Conferência do Movimento dos Não Alinhados. Atualmente, a Indonésia tenta desempenhar um papel ativo, um alinhamento ativo, por meio do engajamento múltiplo no cenário global. Então, é por isso que, se falarmos sobre esse contexto geopolítico atualmente, especialmente sob o presidente Prabowo Subianto, é mais uma questão de alinhamento ativo. Obrigada. Sob o presidente Prabowo Subianto, a Indonésia se tornou membro do BRICS. Na sua opinião, para que serve principalmente o BRICS hoje em dia? E o que um novo membro como a Indonésia, o que eles deveriam realisticamente esperar do BRICS? Então, em relação ao BRICS, especialmente a Indonésia, eu realmente acredito que alguns especialistas indonésios, alguns acadêmicos indonésios, cidadãos indonésios, eles são bem pessimistas sobre o movimento da Indonésia para se juntar ao BRICS. Por que eles agem assim? É porque parece que a Indonésia escolhe outro tipo de alinhamento, outro bloco, tentando evitar a influência ocidental. Mas essa não é a ideia principal. Como a Indonésia, voltamos à ideia, à doutrina de alinhamento ativo, engajamento ativo. Então, por essa ideia, a principal razão da Indonésia para entrar no BRICS está prestes a se perder. Para reduzir a dependência das instituições ocidentais, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Por que isso acontece? Porque eu realmente acho que a situação atual da governança global continua falhando. Se olharmos para os conflitos, como a ONU não consegue resolver os conflitos e assim por diante. Os BRICS também trazem uma nova oportunidade para a Indonésia, para tentar não depender das instituições ocidentais, mas buscar uma alternativa para melhorar a autonomia estratégica da própria Indonésia. E com os BRICS, o objetivo da Indonésia é ter uma nova perspectiva por meio de instituições desenvolvidas pelos países do Oriente, pelo Sul global, e não apenas pelos países orientais. Então, sob essa perspectiva, a Indonésia não fica apenas de um lado, mas atua como uma ponte entre o Sul global e o Norte global. Então, para a Indonésia, os BRICS representam uma nova esperança para construir um futuro melhor para o país.
Uma oportunidade também para ampliar e alavancar a influência da Indonésia. Para alavancar a influência e desempenhar um papel ativo na governança global atual. A Indonésia controla o Estreito de Malaca e tem a China como seu maior parceiro comercial. Mas, ao mesmo tempo, está aprofundando seus laços de defesa com os Estados Unidos. Como Jacarta aproveita sua posição geográfica e econômica ao negociar com duas potências concorrentes sem ser forçada a escolher um lado? Então, como eles conseguem administrar isso? Então, novamente, voltando ao princípio de ser independente e ativa, a Indonésia tentou adotar uma política externa multissetorial, o que significa que a Indonésia não escolhe nenhum lado, mas tenta manter a neutralidade nos acordos globais, sabe? Não escolher os Estados Unidos, mas também não ficar do lado da China. Mas a questão é que, para aproveitar esse tipo de papel na governança global, a Indonésia precisa ser um agente ativo, ter um papel ativo. Então, por isso, por outro lado, a Indonésia tentou conseguir investimentos para a infraestrutura e meio ambiente da China. Mas, por outro lado, também para manter a segurança, para manter a parceria estratégica de segurança com os Estados Unidos também. Parece que a Indonésia buscou equilibrar relações com China e Estados Unidos, mas isso não significa que a rivalidade entre os Estados Unidos e a China impactou a Indonésia. Porque, pelo que eu sei, algumas pessoas ainda acreditam que se a Indonésia escolher um lado, por exemplo, a China ou os Estados Unidos, isso aumentaria a tensão tanto do lado ocidental quanto do lado oriental. Mas não é bem assim. Como agir na ordem internacional é simplesmente não ser ativo, especialmente se olharmos para a situação geopolítica atual, a era da multipolaridade dos centros de poder. Você não pode escolher um lado só. Você não pode depender apenas de um único ator na governança global. A única maneira de fazer isso é sendo ativa. Tudo começa com a ideia de que muitos amigos ainda não são suficientes. Muitos analistas dizem que equilibrar sim você pode, mas isso não pode durar por muito tempo. Um dia haverá um momento em que uma força ou outra vai te colocar em uma situação em que você terá que escolher. E não é tão fácil. Não é fácil para nenhum país escolher. Mas o que você acha da Indonésia? Voltando ao princípio básico da política. Não existem amigos permanentes. O que permanece são apenas interesses. Então, é assim também com a Indonésia. Como se tornar ativo, como sobreviver no sistema internacional. Voltando ao que interessa para a Indonésia. Isso não significa, por exemplo, que atualmente a Indonésia tenta equilibrar, mas não quer dizer que nas próximas décadas ou talvez nos próximos 100 anos a Indonésia continuará igual. Mas voltando à trajetória, à história da política externa da Indonésia, ainda seguimos o princípio de independência e atuação ativa, que significa não escolher nenhum bloco. Mas a questão é que, quando se trata de interesses, a flutuação do sistema internacional pode mudar. Depende de como você atua na ordem internacional. Então, para mim, eu realmente acredito que o governo tenta fazer é desenvolver a resiliência nacional, os governos nacionais. Então, é por isso que, ao longo do caminho, é assim que o governo indonésio atua em sua posição na ordem internacional. Obrigada. Se mudarmos de assunto e eu falar sobre a dolarização, na sua opinião, é realista para a Indonésia se afastar gradualmente do dólar americano? Ou permanecer inserido no sistema do dólar acaba limitando a autonomia estratégica do seu país? Eu realmente acredito que os países do BRICS ainda não declararam que a principal ideia é enfraquecer a influência do dólar. Mas a principal ideia dos BRICS, quando se trata dos objetivos econômicos, é usar a moeda local de cada país.
Então, né, o dólar ainda está lá. Mas existe outra esperança, como mencionei antes, de que com os BRICS, qualquer país tenha essa esperança, especialmente para o sul global, potências médias, mercados emergentes, é não depender do dólar. Porque se os países, especialmente do sul global, dependem do dólar, isso significa que para a Indonésia tivemos uma experiência, eu diria, ruim quando dependemos do FMI em 1998, durante a crise global. A dívida está aumentando demais de forma dramática. E com os BRICS, há esperança de que a Indonésia possa ter outra chance de não depender novamente das instituições ocidentais, mas ter uma outra perspectiva. Uma injeção do sistema dos BRICS, por exemplo, do AIIB ou do novo Banco de Desenvolvimento. A Indonésia já é membro do novo Banco de Desenvolvimento. Sim. Sim, pela dolarização, porque, de novo, se olharmos para os Estados Unidos, recentemente aquele acordo de defesa foi feito em dólares. E a China, como principal parceira comercial da Indonésia, usa o yuan. Então, a Indonésia faz o seu melhor para aproveitar entre dois países e entre duas moedas. E sim, você está certa quando diz que o BRICS é outra opção. Nós não abandonamos, como as líderes do BRICS dizem, nós não abandonamos o dólar de jeito nenhum. Nós só queremos criar uma opção. Aquelas pessoas, quando for do interesse do país, podem usar o dólar. Se houver outros interesses ou outra opção, devemos criar outra opção. Então, China. Não podemos evitar falar sobre a China. China e Índia são dois membros fundadores do BRICS, mas ainda tem, podemos dizer, divergências estratégicas. Quais ferramentas ou abordagens ajudam um país como a Indonésia a manter uma relação construtiva tanto com a Índia quanto com a China, sem ser puxado para os conflitos entre eles? Novamente, com base na política externa independente e ativa da Indonésia, a Indonésia tentou ser amiga de todos os países. O interesse continua lá. Com a China também. A Indonésia recebeu investimentos da China e a China também ajudou na infraestrutura da Indonésia. Por outro lado, com a Índia, a Indonésia também tem uma parceria muito boa com a Índia, especialmente no desenvolvimento de tecnologia, como o 5G. Então, o conflito que permanece entre a Índia e a China não influencia tanto a Indonésia, porque a Indonésia já se posicionou, a Indonésia continua lá. A Indonésia tentou manter uma boa relação com todos os países. E a Indonésia, claro, por essa perspectiva, entende que precisa se fortalecer, sabe? Não apenas escolher um lado ou outro, porque, novamente, como você mencionou antes sobre as opções, o que a Indonésia está tentando fazer atualmente é desenvolver alternativas, não depender apenas de uma opção, mas de várias escolhas. Então, é assim que a Indonésia atua no contexto geopolítico, especialmente também na região. Uma região muito importante. Uma região em ascensão. Uma região jovem, com uma economia em crescimento. A Indonésia está se esforçando agora. Vamos concluir com as últimas notícias. Há alguns dias, Prabowo Subianto, o presidente da Indonésia, esteve aqui em Moscou e se encontrou com o presidente Putin no Kremlin. E, ao mesmo tempo, o ministro da Defesa da Indonésia foi aos Estados Unidos, onde fechou um acordo de defesa com os Estados Unidos no Pentágono. O que esse tipo de engajamento simultâneo revela sobre como potências médias como a Indonésia estão navegando em um mundo fragmentado? Eu diria sobre a potência média. A Indonésia continua sendo uma potência média. Especialistas de alguns países disseram que a Indonésia é uma potência média. Mas, na minha visão, a Indonésia ainda está em processo de se tornar uma verdadeira potência média. Por quê? Por outro lado, alguns especialistas também acreditam que a posição da Indonésia, o papel da Indonésia, é como uma líder informal na região, especialmente na ASEAN.
sobre o Prabowo Subianto. Ao mesmo tempo, enviou o ministro da Defesa ao Pentágono e ele mesma foi a Moscou para se encontrar com o presidente Putin para negociar petróleo e gás. Por essa visão, o presidente Prabowo, sob sua administração, tentou manter uma política externa ativa e independente. Por outro lado, foi a Rússia, tentou buscar outra opção para petróleo e gás, porque antes a Indonésia usava. O petróleo e o gás ainda continuam dependendo do Oriente Médio e da influência ocidental. Por outro lado, por que ele enviou o estrangeiro? Ministro da Defesa ao Pentágono também para manter a relação com os Estados Unidos. Ainda não podemos evitar a influência dos Estados Unidos na Indonésia. Como mencionei antes, a segurança e a defesa da Indonésia ainda são impactadas pelos Estados Unidos, mas, por outro lado, como a Indonésia tentou desenvolver outra opção, foi com a visita formal do presidente Prabowo ao Kremlin para se encontrar com o presidente Putin. Então, com essa mudança, a política externa da Indonésia novamente tentou buscar outra alternativa. Então, continua sendo assim. Quando se trata da incerteza global, a Indonésia não depende apenas de um lado, de uma única escolha. Mas, por exemplo, quando aconteceu o ataque dos Estados Unidos ao Irã, alguns países do sul global, especialmente alguns países asiáticos, foram impactados pelo aumento do preço do petróleo. Você sabe, é uma das coisas, está aumentando dramaticamente o preço do petróleo no mundo todo, não só na região. Então, com essa mudança para reduzir a dependência do petróleo e gás do Ocidente, especialmente, a Indonésia tem outra opção. Então, comprar gás da Rússia. Por essa perspectiva, esse é o caminho para manter e desenvolver a autonomia estratégica da Indonésia, para construir a resiliência energética, a resiliência econômica e a resiliência nacional. Então, ter opções é mais importante atualmente para escapar da atual incerteza global, porque nunca sabemos o que pode acontecer, sabe? E alguns especialistas também falham em prever o que acontece na atual governança global. Então, o que fazer para ser um agente ativo no sistema internacional? Na multipolaridade, que para mim é meio que o caminho para uma ordem mundial caótica, é importante ter muitas opções. Então, quando você tem muitas opções, é assim que o país, o Estado, desempenha seu papel na ordem internacional. Assim, você não vai depender de apenas um lado, mas terá muitas opções. Na verdade, na minha opinião pessoal, foi deliberado organizar 2 reuniões em 2 países diferentes, podemos dizer países rivais, só para mostrar ao mundo que a Indonésia não está tomando partido. A Indonésia tem seus próprios interesses e o governo, o presidente da Indonésia, está pensando primeiro em seu próprio país e só depois nas potências concorrentes, rivalidades, economia, instabilidade. Então, para ele era muito importante dar esse sinal. O que você acha? Na verdade, depois da visita oficial ao Kremlin, o presidente Prabowo foi a Paris para se encontrar com o presidente Macron, Emmanuel Macron. Então, para manter essa estabilidade no sistema internacional, é assim que a Indonésia desempenha seu papel sob o comando do presidente Prabowo. Eu realmente acho que ele é bastante pragmático e a visão dele também é pragmática, para observar como a ordem mundial atual está se desenvolvendo. E aproveitando esse momento, ele tentou mostrar ao mundo que a Indonésia está presente. A Indonésia não é apenas uma potência média, mas desempenha um papel tão importante como ponte entre os lados. A Indonésia é rica. A Indonésia, na verdade, é o maior importador de níquel, o que é essencial para o desenvolvimento da inteligência artificial. Por isso, não é só a Indonésia que precisa de outros países do sul global e do norte global, mas ambos os lados, norte global e sul global, também precisam da Indonésia. Indonésia.
porque a Indonésia é um país arquipélago rico, com uma taxa marítima importante, um papel relevante no Indo-Pacífico também, o Estreito de Malaca como uma rota para o comércio global e também por causa das mudanças climáticas. É por isso. Se eu me lembro bem, cerca de 20% de todas as importações chinesas vêm da Indonésia, do Estreito de Malaca. Então é por isso que eu realmente acho que não é algo que afete só um lado se beneficiar, mas sim os dois lados, sabe? Não só a Indonésia, mas também outros países. Claro. Sobre o níquel, você mencionou que por anos a Indonésia exportou minério de níquel. E há alguns anos a exportação foi proibida porque a Indonésia disse que queria produzir níquel por conta própria, certo? Essa lei existe? O fato é que a lei ainda não existe. A Indonésia ela ainda tentou desenvolver a lei do níquel, mas para desenvolver a ideia de resiliência nacional, a Indonésia queria diversificar, especialmente na produção de níquel na própria Indonésia. Por isso, sob a administração do Prabowo, especialmente, a Indonésia quer atrair mais investimento estrangeiro direto para o país para desenvolver a Indonésia. Resiliência em recursos, especialmente no níquel. E para criar produtos de valor agregado, que são muito importantes para a economia do país, para a criação de empregos e para desenvolver o setor industrial também. Isso é novidade para mim, na verdade. Eu não sabia que essa lei não existe. Ainda não. Ainda não, mas ainda está em andamento. Ainda está em andamento, assim como a lei nuclear é bem ultrapassada. Mas o governo da Indonésia tentou desenvolver a lei nuclear porque a Rússia continua. Me corrija se eu estiver errada. Existe uma carta de intenções para construir um reator nuclear. Sim. Um pequeno reator nuclear na Indonésia. Ainda está em fase de negociação, mas ainda não teve sucesso. Mas nós, a Indonésia, estamos lá tentando manter essa cooperação, essa parceria estratégica com a Rosatom também. Sim, a Indonésia realmente não está tomando partido. Ela tenta se beneficiar de todos os países, não escolhendo blocos, não se juntando a nenhum bloco, mas sim buscando benefícios para sua própria economia, para seu próprio povo, para seu próprio, digamos, natureza, não. Para sua pátria, para seu país. Celita, muito obrigada. Foi muito interessante te ouvir. Espero que nos encontremos novamente. Queridos amigos, se essa conversa te ajuda a entender como o mundo multipolar está agindo, como ele funciona na prática, por favor, se inscreva, compartilhe e curta o nosso vídeo. Obrigada por assistir e até a próxima no Think Bricks.